Estamos iniciando hoje uma exposição bíblica dentro do livro de Abacuque. Já me perguntaram se era Abra o Cuque. Tem alguns irmãos com fome, eu acho que vindo para o culto. Não tem nada a ver com isso. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque. É um dos profetas menores. Ele está próximo ali a Naum, que é um outro profeta menor também. Se você não sabe onde é Naum, não vai ajudar muito. Mas para facilitar, talvez um livro que é um pouco maior nesse grupo aí é Miqueias. Tá 2 livros na frente, tá ok? E Abacuque é sucedido por um outro livro que talvez você conheça, que é Sofonias, que também é pequeno. E não é todo mundo que lê. Me perguntaram esses dias por que estudar Abacuque. Eu acho que esse tempo nosso juntos hoje vai lhes dar um bom vislumbre do porquê Abacuque é importante para todos nós, e é um texto atualíssimo. Eu não vou começar as exposições num sentido de já trabalhar o texto bíblico hoje de forma completa, mas como está aí na tela, não sei se o pessoal em casa consegue enxergar, mas está escrito aqui que eu vou estar dando uma introdução geral ao livro do profeta Abacuque. A ideia de darmos uma introdução geral é colocar você no contexto e saber o que está acontecendo ali. Há uma grande dificuldade no nosso tempo, e não apenas no nosso tempo, mas em muitos lugares e por todas as épocas, de nós pegarmos textos bíblicos e lê-los como se eles fossem escritos diretamente para nós. E esse é um grande erro, porque todos os textos bíblicos, eles têm um contexto histórico, eles têm um destinatário principal, primeiro, antes de nós. Então, para compreendermos a mensagem bíblica nos nossos dias, é necessário que nós compreendamos o texto bíblico nos seus dias. Então, eu quero fazer com você hoje um tempo juntos aqui, onde nós vamos construir o que se chama de pano de fundo, o que se chama de background para outros aí, o que se chama de história por trás do livro. O que está acontecendo, quais coisas estão ocorrendo, qual é o tempo, qual é a circunstância, e tentar te ajudar hoje a compreender o porquê é importante a nós, em 2025, aqui em Extrema, na Primeira Batista, estudarmos o livro de Abacuque. Eu digo para vocês que esse livro é um dos livros que mais surpreende. Pelo menos do Velho Testamento, eu acho que talvez seja um dos que mais surpreende. Amo todos os textos bíblicos, os irmãos sabem, né, a questão em relação ao texto bíblico, a paixão, mesmo lecionando, o quanto eu amo falar das Escrituras e estudá-las. Mas Abacuque é um texto surpreendente. É um texto surpreendente porque ele lida com situações que talvez nós não comumente falemos. Nós não tocamos em alguns assuntos que Abacuque lida de uma forma muito precisa, muito pontual. Eu vou falar de algumas coisas hoje aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar. Não historicamente, mas de valores, princípios bíblicos que as Escrituras apontam e que a história em Abacuque é clara. E ela demonstra como Deus opera no meio dessas circunstâncias. Um exercício simples. Quem leu Abacuque? Eu pedi, leia lá Abacuque. Quem leu? 1, 2, 3, 4 heróis. Vocês vão ganhar um tijolinho no céu quando terminar, ok? Eu não tenho como dar alguma coisa hoje. Mas como eu sempre brinco, é melhor um tijolo do céu do que uma tijolada na terra, irmãos. Então, por que é bom ler? Eu convido você a ler de novo durante essa semana, se você puder, para você entender a história. Como esse texto começa, como esse texto termina, qual é o propósito do Senhor em falar conosco por meio de Abacuque. Eu convido você a ler o verso 1, apenas o verso 1, nesse primeiro momento. Não está projetado, eu propositalmente não pus hoje, mas eu convido você a ler comigo. A palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Em outras traduções está mensagem ou condenação ou juízo ou peso revelado ao profeta Abacuque. Quero convidar você a orar comigo. Deus, nesse tempo em que nós estamos iniciando as exposições dentro do livro de Abacuque, eu quero pedir ao Senhor que por tua graça nos alcance. Nos instrua, Senhor. Faz-nos compreender aquilo que o Senhor está dizendo.
Faz-nos compreender, Senhor, a necessidade, termos a percepção do quão importante toda a sua palavra é. Não apenas os textos que eu mais gosto, nem apenas os textos mais conhecidos, mas a inteireza, o conteúdo completo das Escrituras, da palavra do Senhor. Por isso eu quero pedir a Ti, Pai, que tenha misericórdia de mim, que apesar das minhas limitações, o Senhor me use como instrumento de proclamação nessa noite. Que eu tenha condições de abençoar o seu povo, enquanto o Senhor me abençoa também, ministrando aos nossos corações. Peço-te, Deus, que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse tempo, e que nós, firmados no Senhor, tenhamos a alegria de ouvirmos a Tua voz e aprendemos de Ti. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou dar uma breve introdução histórica do texto. O autor, como o próprio texto comenta, é o profeta Abacuque. Isso vai aparecer aqui no livro apenas 2 vezes, o nome dele é citado. Abacuque é um texto que foi escrito aproximadamente 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, ela literalmente é um marco temporal para todas as coisas, inclusive para os nossos textos bíblicos. E porque isso é importante. O povo ainda aguardava a vinda de um redentor. O povo ainda aguardava que Deus levantasse aquelas promessas que nós tanto aí falamos, que Deus levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que Deus levantaria para si um povo que abençoaria todas as nações da terra. Mas esse povo, Israel, e no caso Judá, especificamente onde está sendo hoje narrada essa história, e o texto é uma narrativa, o gênero literário dele é narrativa, mas com veia profética. Já eu explico isso melhor. Esse texto ele conta uma história que ela é marcante exatamente porque o povo que aguarda esse Redentor parece que vive como se ele nunca viesse. E há uma escalada, um desenvolvimento de vida de pecado, de distanciamento de Deus, de coisas que fazem com que o povo se desconecte do Senhor, a ponto de fazer coisas horríveis aos olhos de Deus. E Abacuque é um livro onde, logo aqui os primeiros versículos, vão mostrar que está havendo uma luta muito grande interna, injustiças sociais, problemas com líderes, famílias destruídas, um povo assolado. E Abacuque, lá nos primeiros 3 versículos, após esse que nós lemos, versículos 2, 3 e 4, ele vai fazer perguntas ao Senhor, questionando Deus: até quando, Senhor, as coisas serão desse jeito? Até quando? Muito similar, talvez, com aquilo que nós, por vezes, vivemos em dores, situações difíceis, complicadas, onde nós não vemos solução e ficamos dizendo: Deus, até quando isso vai sangrar? Deus, até quando essas situações não vão se resolver? Estou há 5, 10, 20 anos pedindo, esperando, aguardando, em vez de haver solução, a dor, o nosso sofrimento aumenta. Deus, até quando? O fato é que, quando nós falamos sobre Abacuque, é preciso compreender que muitos séculos antes, Israel havia sido mantido cativo no Egito por 430 anos. Eles foram escravos no Egito. E Deus levantou Moisés para ser o libertador desse povo. E esse povo foi liberto. Recebeu a sua terra como herança. Mas, ao invés deles realmente viverem uma vida com corações firmados no Senhor, optaram por viver uma vida onde eles começavam a procurar outras coisas como fontes de prazer. E dessa forma foram se afastando de Deus novamente. O fato é que todo copo que fica pingando água um dia enche, e um dia a última gota vai fazer esse copo o quê? Transbordar. Há algum relato bíblico que nos lembre disso? O dilúvio. O pecado, logo após o começo de todas as coisas, logo após a queda do homem, fez, e o texto bíblico lá de Gênesis afirma que chegou até a presença do Senhor. E Deus se indignou com aquilo a ponto de falar: vou destruir a humanidade. E aí acontece o quê? Ele encontra um homem reto e temente a ele. E Deus salva esse homem e a sua família, um número de 8 no total, para reconstruir toda a humanidade, que agora
séculos depois, está passando por um momento muito difícil. Porque, como está na tela, esse texto ele foi escrito pouco antes da invasão dos babilônicos ou dos caldeus, é o mesmo povo, só nomes diferentes, contra Judá. O contexto histórico mostra para nós que o tempo onde isso está acontecendo, o povo de Israel, já por diversas dificuldades, pecados, lutas, inveja, briga por poder, por reinos, não era mais um único povo, eles já haviam se dividido em dois reinos. Reino do Norte, Israel, e as demais tribos, Reino do Sul, Judá e Benjamim. Mas era conhecido como Judá. O que acontece? Nesse momento, o Reino do Norte já havia sido devastado. Não existia mais. Apenas o Reino do Sul. Que ao invés de se arrepender e buscar mudança, continuou vivendo o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de caminhada que o Reino do Norte havia vivido. Sucumbido o Reino do Norte, próximo alvo, Reino do Sul. O nome Abacuque, para quem acha que tem alguma coisa a ver com cookie, com bolacha, não tem. Ele significa abraço. Então, ao término do culto, nós vamos dar abacuques uns nos outros aqui e ir embora para casa felizes. Na época da pandemia era proibido dar abacuque. Abraço, talvez aqui não seja apenas um sentido literal de um abraço, mas se você lembrar bem, os nomes dos profetas, os nomes dos personagens bíblicos têm significados. E ao que parece, alguns teólogos defendem a possibilidade de que o nome Abacuque era como se fosse um último abraço de Deus, trazendo esperança ao povo que Deus não os abandonaria, mesmo com a vida que eles estavam vivendo. Uma coisa importante a gente trazer à tona, o autor Abacuque, ele não é citado em nenhum outro texto bíblico, mas outros textos bíblicos citam o livro, citam passagens, citam relações históricas do livro de Abacuque. Então, ele é reconhecido, sim, como um livro canônico. Mas esse livro, assim como o verso 1 diz, né, sentença revelada ao profeta Abacuque, esse livro é uma revelação de Deus, do seu juízo sobre o seu povo. Da mesma forma que um pai, uma mãe, não apenas instruem verbalmente os seus filhos, mas em determinadas situações é necessário cerceá-los, cortar regalias e, por vezes, corrigi-los, seja disciplinarmente, seja com varinhas, seja com outros castigos. Deus, da mesma forma, age conosco. E Deus, da mesma forma, age com o seu povo, por causa dos pecados e da corrupção generalizada. Nós vamos falar muito mais sobre isso domingo que vem, expondo o capítulo 1. Mas Israel é um povo corrupto. O povo que havia sido levantado por Deus para ser o povo que brilharia sobre as nações. Renato bem leu no começo do texto. Esse povo, do começo do culto, né, do louvor, esse povo era o responsável por fazer o nome e a glória do Senhor conhecida sobre toda a terra. Mas sabe o que estava acontecendo? Aonde o povo de Deus estava, pecados, corrupção, vergonha, mentiras, guerras, assassinatos, eram os rastros, eram as pegadas que o povo deixava. Deus não se agrada com o mal. E eu quero que você entenda uma coisa hoje, especialmente no tempo onde nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo, onde tantas injustiças e problemas estão acontecendo nas nossas casas, trabalhos, no país. E aqui eu não quero citar ou lidar com o governo, não é essa a ideia. Mas observe as questões de justiça que há no mundo. Melhor, observe como a injustiça reina hoje. Muitos pensam que Deus está de braços cruzados, dizendo, isso é decisão do homem, ele vai fazer o que quer, eu não vou mexer com isso. Abacuque é um livro que aponta que Deus intervém. Deus tem poder e exerce poder para destruir o mal ou, por vezes, até mesmo usar o mal como instrumento de correção sobre o seu povo. Não é comum ouvir isso, não é verdade? A gente não ouve falar tanto que Deus é bom.
E esse é o grande problema do livro de Abacuque, porque ele vai nos fazer pensar, e já lembrando de uma ideia central, qual é o grande dilema do livro? É essa questão da chamada teodiceia. O que é a teodiceia? Teodiceia é um pensamento teológico, é uma linha de pensamento teológico e também filosófica, que questiona ou que tenta responder essa pergunta: como é possível crer num Deus que é bom e onipotente diante das injustiças e do mal? Como é possível nós crermos em um Deus que é bom e que tem poder para fazer todas as coisas, enquanto nesse minuto em que estamos vivendo, há pessoas morrendo de fome, há crianças inocentes sendo violadas? E essa é a realidade, irmãos. Há pessoas nesse momento morrendo por questões de drogas, traindo os seus casamentos. Há pessoas nesse momento sendo assassinadas a sangue frio por causa de um celular. Como é possível crermos que Deus é bom se nesse momento há uma guerra lá na Ucrânia? Se há pessoas que estão sendo presas simplesmente por opinião? Como é possível crer que Deus é bom se nesse momento há crianças nos hospitais ou pessoas morrendo de forma impossível de ser corrigida, impossível de ser curado? Como é que se pode crer num Deus bom? Num Deus que pode todas as coisas, diante de tudo que está no mundo? O argumento de muitos que hoje defendem o ateísmo ou a não existência de Deus está firmado nisso. Abacuque vai nos mostrar como é possível compreender isso. A teodiceia é a busca pela resposta a essa questão. E nós vamos falar sobre isso de uma forma mais clara durante as exposições desse texto. Eu quero hoje deixar você curioso. Eu quero que você possa mudar a sua agenda e estar domingo que vem aqui. E nos outros domingos, que a previsão é que nós usemos o mês de junho todo para usar pregando o livro de Abacuque. Como é que nós podemos crer num Deus bom e onipotente diante de circunstâncias que caem sobre mim? Não fui eu que falei, não fui eu que fiz, e eu que fui repreendido, tomei advertência no trabalho, talvez tenha tomado uma multa injusta no trânsito. Como que Deus é bom? A gente canta, né? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Quando está tudo bem, é fácil. E quando o mal bate à nossa porta? Melhor dizendo, e quando as circunstâncias más arrombam a nossa porta, levam pessoas. Como é possível nós cremos num Deus bom? Mas, na verdade, a grande pergunta que Abacuque tem é essa que está na parte de baixo aqui. Deus questionando a seu povo. Será que aquelas pessoas, será que nós continuaremos fiéis a Deus, ainda que as nossas orações por livramento não sejam respondidas? Será que você e eu permaneceremos fiéis ao Senhor, amando a Deus e vivendo com Ele, buscando conhecê-lo, mesmo que Ele não diga nada, não nos responda, pareça que as nossas orações estão batendo no teto e voltando, mesmo com coisas que são absolutamente justas, mesmo com situações que talvez sejam absolutamente essenciais? Ou, se o Senhor de forma clara disser, olha, a resolução disso que você precisa passa pelo mal. Será que nós continuaremos fiéis ao Senhor quando o não, ou o mal, ou as circunstâncias difíceis vierem sobre nós? A teodiceia, ou esse questionamento, o argumento bíblico, especialmente falando sobre isso, ele vai mostrar que, de fato, o pecado, o mal, ele entra no mundo não por causa de Deus, mas por causa do pecado do homem. O pecado original corrompe todas as coisas que o homem recebeu de forma pura e muito boa de Deus. Lembre-se, muito boa, não perfeita. Gênesis 1:31 afirma que quando Deus terminou a sua criação, ele viu tudo o que ele havia feito e tudo era muito bom, não perfeito. Porque se fosse perfeito,
pecado não nos convenceria. Adão e Eva não teriam comido nada errado, estava todo mundo no Éden, pulando de nuvem em nuvem, brincando com um leão. Eu queria ter um leão. Mas se um leão me vira, ele fala, é janta. E aí, não vai dar certo. O pecado corrompe. O pecado faz com que as nossas crianças, que a gente olha e sempre vê pureza nos seus olhares, quando chega a determinado tempo, você começa a perceber que o olhar dela para você muda. O pecado faz com que as amizades que talvez nós hoje tenhamos e confiemos de forma profunda em determinados momentos possam ser amizades que venham nos manipular ou tirar de nós algo que nós de coração aberto confiamos a outro. O pecado faz com que locais como uma igreja que deveria ser um porto seguro, nesse exato momento há muitos locais aí ensinando um evangelho que Jesus nunca disse, porque é fruto de pecado. Como é que podem haver igrejas usando o nome de Deus em vão? Nós precisamos aprender e conhecer o caráter de Deus. O mundo é mau, o nosso Deus não. O mundo está sob o domínio do mal. O nosso Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. O mal não tenta a Deus, mas a nós, ele tenta. E por muitas vezes, por nossas fraquezas, instabilidades, e às vezes falta de fé mesmo, ele nos convence e nos arrasta. Mas cremos e sabemos que o Senhor Jesus é poderoso para mudar a história. E é por isso que a Teodiceia, ou essa questão, dentro de uma visão bíblica, aponta que sim, a queda do homem trouxe todos esses problemas. Mas ainda no Éden foi decretada a vitória do Redentor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo redenção e paz por meio do seu corpo, por meio do seu sangue vertido por nós, que nós celebramos na ceia. Cristo Jesus é o Redentor daqueles que o amam. O sofrimento, tanto do Senhor Jesus, quanto o nosso, tem propósitos. O de Cristo por nós, pagar o preço, a condenação dos nossos pecados. O nosso, libertação, amadurecimento, santificação, testemunho, meio de graça, de proclamação para outros. Nosso sofrimento no Senhor tem propósitos. E muitas vezes Deus usa as circunstâncias más, Deus usa até mesmo as ações más sobre as quais nós não temos controle, como meios pedagógicos, meios de ensino. Pega uma criança pequena, estou falando muito de criança, viu? Vamos conversar, Catinha, não precisa morar. Pega uma criança pequena e explica para ela que uma tomada dá choque. Ela vai pegar brinquedos. Quando ela está um pouquinho maior, já começa a andar para um lado para o outro, ela pode pegar um garfo, pode pegar alguma coisa que a gente nem vê. Quando você menos espera, só ouve o barulho, a criança chorando. Quando você chega lá, ela provou e entendeu o que é o choque. Por vezes, Deus usa o choque, o mal, como meios de trabalhar o coração da gente. Que história é essa, pastor? Nós temos ouvido falar que o sofrimento é coisa do inimigo. Nós temos ouvido falar que o diabo é que faz mal sobre nossas vidas. José, ao término dos seus problemas, olhando lá como governador, depois de ter sido preso, ter sido escravo, ter sido largado em uma cadeia, ter sido acusado de assediar a esposa de Potifar. Deus, por tempos, décadas, preservou a vida daquele homem, para que no tempo certo ele fosse levantado como governador do Egito,
para abençoar a sua nação e dali nascer, por meio dele, a nação de Israel. José olha para trás e fala: Deus usou o mal como meio de bênção para a minha família e para o seu povo. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Ainda falando sobre esse tema, ou situações onde o mal é um meio pelo qual Deus trabalha o coração, Deus muda as circunstâncias. A partir do verso de número 35, por favor. Hebreus 11, verso 35. Esse texto é conhecido como o grande tratado teológico a respeito da fé e de como que a fé operosa no Senhor faz diferença. Pela fé, muitas coisas aconteceram, e a partir do verso 35, o cenário complicado começa a ser desenhado. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, porém, passaram pelas provas de zombaria, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que sem eles nós não fôssemos aperfeiçoados. Sofrimento, dor, não, perdas de família, torturas por amor ao nome do Senhor. Nega Cristo, prefiro morrer. Abandona a sua fé. Pode levar tudo que eu tenho. Meu Redentor vive. É só bênção a vida do crente? Esse texto nos prova que o mal é um dos meios pelos quais pessoas são abençoadas pelo testemunho daqueles que Deus está usando no meio dessas circunstâncias. Talvez nos falte uma percepção de entender que as situações difíceis, elas são meios de nós crermos no caráter de Deus. Porque crendo no caráter de Deus, de um Deus que é bom, que é santo, que é justo, que é puro, que é soberano, tendo a absoluta certeza de quem Ele é, nós não seremos enganados. Nem pelas circunstâncias, nem pelas falas de pessoas, e nem pelo nosso próprio coração. Que por vezes faz a gente pensar que Deus não nos ama. Se Cristo Jesus já foi enviado como pagamento e oferta final, que outra coisa o Senhor não nos daria se Ele já deu o maior presente, a maior graça? Diante disso, o livro de Abacuque ganha um eco porque Deus vai usar uma nação má, uma nação injusta, uma nação impiedosa como instrumento de correção sobre o seu povo. Como é possível Deus usar alguém pior do que eu para me ensinar? Nós vamos aprender durante a narrativa do livro profético de Abacuque. Quero propor uma pequena estrutura, que é sobre ela que nós vamos trabalhar as exposições do texto. Basicamente, os versos de 1 a 4 do capítulo 1, eles vão narrar a queixa do profeta. E após isso, dos versículos 5 a 11, ainda no capítulo 1, Deus vai responder ao profeta. Até quando, Senhor? Livra-nos. O juízo virá. A última gota pingou. Copo transbordou. Vocês não vão receber libertação agora. Não virão juízes. Não virão outros reis.
vocês vão ser escravos do povo caldeu, dos babilônios. A continuação do capítulo 2, versículos 12, até o capítulo 2, 1, o profeta vai de novo questionar a Deus enquanto aguarda a sua resposta. Os versículos 2 a 5 do capítulo 2 vão nos ensinar que o Senhor responde a Abacuque. E ao invés dele mostrar visões de graça, ele vai apontar os pecados do seu povo, trazê-los à tona, mas ainda mostrar que há meios de serem salvos. E aí talvez esse seja o grande momento onde nós vamos ver o que a gente chama de justiça de Deus sendo feita. Porque no capítulo 2, os versículos 6 a 20, Deus ele vai levantar agora juízo sobre o instrumento de justiça que ele está usando contra o seu povo. Como assim, pastor? O povo de Deus não está perdido? Não pingou a última gota, como dizem os jovens, hoje a casa não caiu? Quem está vindo agora? Os babilônicos, os caldeus que estão vindo, eles vão exercer um juízo guiado por Deus. Mas em nenhum momento Deus aprova a conduta deles. E esse é o ponto. Porque Deus é tão santo e tão justo que não há pecado ou injustiça sobre a qual ele fecha os olhos. Vocês estão fazendo mal como correção sobre o meu povo? Mas vocês estão fazendo o quê? O mal. Deus vai trazer 5 ais, 5 condenações contra os caldeus por causa dos pecados deles. Já começa a nos dar esperança. Porque por vezes há pessoas ou circunstâncias em nossa vida que nós ficamos nos perguntando até quando? Isso não vai resolver nunca. Parece que não há justiça. Deus é justo. E ele não fecha os olhos para a injustiça ou para o mal. Ele corrige, ele destrói os ímpios. Só para deixar você com o coração esperançoso, algum tempo depois os babilônios são destruídos. Deus traz sobre eles juízo. Exatamente o que é dito pelo Senhor acontece contra eles. A parte final do texto muda completamente. Porque agora aquele homem questionador, aquele profeta que está perguntando até quando e falando do Senhor, e aí Deus, vai ou não vai? Ele se rende. Ele reconhece o caráter do Senhor. E diante do caráter e da pessoa do Senhor, não há outra resposta que não seja, Senhor, faça em mim. O profeta deseja que a obra do Senhor se cumpra em favor do seu povo. Deus vai cortar, vai sangrar, vai doer, vai curar. Faça. Que eu perca. Que perca, Senhor. Que eu perca tudo, mas que eu ganhe a Ti. Que assim seja. E aí o livro se torna um texto de louvor a Deus. O questionador, aquele que duvida, aquele que questiona o caráter de Deus, se torna alguém que, quando encontra o caráter do Senhor, rende adoração a Ele. Os versos 3 a 7 do capítulo 3 apontam que Deus tem poder e majestade sobre os povos, sobre a terra. Versos 8 a 11 apontam que Deus demonstra poder e majestade contra os seus inimigos. Os versículos 12 a 15 apontam Deus mostrando o seu poder e majestade contra as nações vizinhas e os ímpios. Como é que o livro começou? Sentença. Até quando, Senhor? Como é que o livro termina? Êxodo das costas e me faz andar nas minhas alturas. Há um mestre de canto para instrumento de cordas. A queixa diante da soberania e do caráter do se torna louvor e adoração. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nós rejeitamos por vezes, pode e provavelmente é o meio pelo qual Deus estará trabalhando o meu e o seu coração, para que nós adoremos ao Senhor e o adoremos de forma plena. Por isso a grande ideia desse livro é essa. A fé
que está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus. Essa fé firmada em quem Deus é e no que Ele promete, e no que Ele redime, em como Ele salva, essa fé capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente. Qual o verso central desse texto? Capítulo 2, versículo 4, a parte final do texto. E eu encerro aqui. Esse texto é ecoado pelas Escrituras em outras passagens. Deus respondendo a Abacuque diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. E aí vem a parte central. Mas o justo viverá pela fé. Fé aqui não é o ato de crer. Fé aqui é convicção no caráter de Deus, na pessoa de Deus, nas promessas redentoras do Senhor, com a absoluta certeza de que mesmo que nós hoje estejamos vivendo tempos difíceis, no Senhor, o propósito final é bom. Deus nunca nos chamou para uma viagem tranquila, irmãos. O que Ele nos prometeu é uma chegada segura. Nessa terra, nesse mundo, nós podemos e provavelmente perderemos coisas. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. E não são coisas. Não são aqueles que nós perdemos. É Ele mesmo. É o próprio Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento e orar comigo. Deus, nesse tempo em que somos chamados pelo Senhor a olhar para as Escrituras, mas principalmente para ouvir a Tua voz, queremos pedir-te, Pai, de uma forma muito preciosa, muito pontual, o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações. Não, Deus, porque nós sejamos qualquer coisa, não porque nós tenhamos qualquer poder, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é santo. E assim, ó Deus, reconhecendo quem o Senhor é, que nossas vidas realmente encontrem o propósito bom, agradável e perfeito do Senhor para todos sempre. Quero pedir a Ti, ó Deus, de uma forma especial, que tudo aquilo que nós apresentamos hoje aqui, que o Senhor nos mostra por meio das Escrituras, nós tenhamos condição de realmente enxergar, de compreender não só no nosso estudo bíblico ou no tempo das pregações, mas também enxergar o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para entendermos que não são as coisas que devam nos alegrar, mas é o Senhor. Que realmente, ó Deus, apenas o Senhor, somente a Ti, seja todo o motivo e propósito do nosso louvor, vida, alegria e esperança. Nós oramos a Ti, ó Deus, gratos por aquele que é a nossa vida, que é a nova aliança que o Senhor nos deu por meio dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor dos Teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.